Muito boa noite e bem-vindos à Hora de Jornal. Trabalhadores moçambicanos celebraram o 1º de maio com marcha, empunhando dísticos com mensagem transmitindo as suas principais preocupações. Cânticos, danças e demonstração das suas atividades diárias também marcaram a marcha que desagou na Praça dos Trabalhadores em Maputo e teve réplica um pouco por todo o país. A banda da Polícia Municipal foi uma espécie de rebenta-mina da manifestação dos trabalhadores moçambicanos. Foram aos milhares os trabalhadores filiados a diversos sindicatos e outros organizados pelas empresas privadas ou instituições públicas em que trabalham e se dirigiram à Praça dos Trabalhadores para protestar contra as condições salariais e de trabalho. Os funcionários públicos queixaram-se do aumento salarial este ano, que foi de 260 meticais. E para tal usaram cânticos e danças e mostraram o valor do aumento. Acompanhamos também a entrada de representantes da Assembleia da República, Casa do Povo. Os trabalhadores de saúde aproveitaram sensibilizar os presentes a irem vacinar as suas crianças contra o sarampo e a rubéola. Os agentes de segurança privada pediram o fim das 24 horas de trabalho em um regulamento específico. As empregadas domésticas foram pedir 90 dias de licença de maternidade. Os partidos políticos também se juntaram à marcha. Enfim, os trabalhadores não estão satisfeitos com o salário mínimo, mas aceitam que este é o possível. Negociar o reajustamento dos salários mínimos nas condições em que o país se encontra economicamente tem sido um grande desafio para o movimento sindical. Estamos conscientes de que os resultados que temos alcançado nestes processos são os possíveis e ainda não satisfazem as necessidades básicas dos trabalhadores. O desemprego preocupa os sindicatos nacionais. Estamos preocupados com os atuais níveis de desemprego no país e o nível abaixo de empregabilidade no setor formal da economia, o que deixa muitos jovens economicamente ativos em desespero e incerteza com o seu futuro. Continuamos a assistir em alguns locais de trabalho intimidações, perseguições e expulsões de líderes sindicais e sindicalistas mais ativos, uma estratégia que é usada com o objetivo de silenciar as estruturas sindicais de base. Exigimos aos empregadores para que, conforme com a lei, e não precipitem um aumento de nível de conflitualidade nas relações laborais. Os sindicatos querem ainda a viabilização do funcionamento do Sindicato da Função Pública. O exercício da atividade sindical na função pública continua ainda um grande desafio para o movimento sindical. A Lei 18/2014, de 27 de agosto, é proibitiva para a criação de sindicatos neste setor. E esta situação pode representar um perigo a curto e médio prazo na sociedade moçambicana e num país de Estado de Direito democrático. O movimento sindical aproveitou a ocasião para repudiar os ataques à comunicação social, que consideram o ato de cobardia e atentado contra a liberdade de imprensa e o direito à informação da sociedade moçambicana. O Presidente da República saúda a todos os trabalhadores moçambicanos por ocasião da passagem do 1º de maio, Dia Internacional do Trabalhador. Filipe Nunes reconhece que, apesar das adversidades, os trabalhadores contribuem para o desenvolvimento do país. Em comunicado enviado às redações, o Presidente da República, Filipe Nunes, felicitou a todo o trabalhador moçambicano pelo seu esforço para o aumento da produção e da produtividade no país. É uma data em que nos regozijamos pelo engajamento do trabalhador moçambicano que nos diferentes setores de produção, mesmo perante adversidades de várias ordem, com seu labor, saber e dedicação, vai contribuindo de forma decisiva para o alcance de cada vez maiores níveis de produção e produtividade em prol do bem-estar dos moçambicanos. Lê-se no comunicado, reconhecendo os seus esforços, Filipe Nunes saúda de forma particular ao trabalhador moçambicano e aos líderes do movimento sindical a todos os níveis, que têm mostrado elevado grau de patriotismo no processo de construção de um país próspero. O chefe de Estado moçambicano mostrou a disponibilidade do governo em ajudar o movimento sindical na melhoria do cenário laboral no país.
Aproveito o ensejo para reiterar igualmente a disponibilidade do Governo de tudo fazer para a melhoria do ambiente laboral e para a garantia da estabilidade laboral com a implementação de medidas e políticas que contribuam para a melhoria gradual e sustentável das condições de vida dos trabalhadores e suas famílias e para a geração de mais e melhores empregos no quadro da nossa política de emprego. Garante o Presidente da República. A Ministra do Trabalho diz que o 1º de maio deve ser um dia de reflexão sobre os direitos e deveres do trabalhador e do patronato. Vitória Diogo avança ainda que o setor privado deve empenhar-se em garantir um trabalho digno, seguro e dentro da lei. Direitos fundamentais no trabalho, tanto por parte dos empregadores. Vitória Diogo, Ministra do Trabalho, Emprego e Segurança Social, falava na manhã desta terça-feira, depois de depositar uma coroa de flores na Praça dos Heróis Moçambicanos, na sequência da comemoração do 1º de maio, Dia Internacional do Trabalhador. É um dia de celebração, é um dia de reflexão, mas é um dia também de comprometimento, porque só com a cultura de trabalho e com respeito aos direitos fundamentais no trabalho, tanto por parte dos empregadores e pelos próprios também por parte dos trabalhadores. A ministra agradece ao setor privado por empregar cada vez mais moçambicanos, mas adverte que se deve garantir o trabalho digno. E queremos aqui, mais uma vez, incentivar aos nossos empregadores para que continuem a olhar para o quadro legal, para que continuem a garantir que os direitos fundamentais do trabalho sejam respeitados, para que continuem a criar condições adequadas, porque nós advogamos em Moçambique um trabalho digno. O Dia Internacional do Trabalhador celebra-se este ano sob o lema Sindicatos Juntos na Luta pelos Direitos Laborais e Sindicais. Trabalhadores de várias empresas e instituições queixaram-se dos baixos salários e pedem a compreensão do patronato. Alguns ainda mostraram-se prontos para os desafios das profissões que exercem. Mais brilho o desfile. Estamos a reclamar a crise, estamos a sofrer, os salários estão baixos. 260 meticais corresponde a um metical por dia. Os funcionários estão a ser subjugados, impressionados pelo Estado por causa das dívidas ocultas que o povo não conhece. Não estamos contra a fusão das duas empresas, TDM e MCL. Como vê, nós já estamos aqui a desfilar em conjunto já. O que queremos é que não seja um processo que fique um pouco obscuro para os trabalhadores. Portanto, que nós tenhamos esclarecimentos sobre como esse processo vai acontecer e principalmente para a classe laboral, que é o mais importante. O que é que esta fusão entre as duas empresas vai implicar para esses trabalhadores? Na verdade, há um pouco investimento para aquilo que é o país no seu todo. Moçambique é um país rico em agricultura, com muito espaço e que não está a ser aproveitado. O Ministério da Agricultura deve fazer um pouco mais, conjuntamente com o governo, que é para ver se desenvolve a agricultura no país. Então, nesse momento, como estamos a atravessar, estamos numa crise, esperamos que os jovens sejam mais dinâmicos, criem suas próprias ideias. Este dia é o Dia do Trabalhador, o dia que o trabalhador manifesta, demonstra o seu interesse, manifesta perante o patronato a sua inquietação, as condições de trabalho, e que o trabalhador também não é só manifestação, mas manifestar a sua inquietação, mas sim demonstrar o carinho e o amor que a maior das empresas demonstra ao trabalhador. A mensagem que eu tenho para transmitir à sociedade é de que o dia 1º de maio é o Dia do Trabalhador. É o dia em que qualquer trabalhador moçambicano, ou seja de outro país, manifesta o seu sentimento com relação à data de hoje. Pode ser um defeito estatístico, mas oficialmente, até 2015, não existiam mulheres nos setores da indústria extrativa e da energia e de construções. Como é que estão, afinal, distribuídos os trabalhadores moçambicanos? Compreende a questão na reportagem a seguir.
Quantos trabalhamos, onde trabalhamos e como é que estamos divididos em termos de género? São questões curiosas quando se fala do emprego em Moçambique. Os últimos dados do inquérito sobre orçamento familiar, divulgados em 2015, indicam que, até este ano, apenas 7,2 milhões de moçambicanos é que trabalhavam e tinham alguma renda, seja no setor formal, assim como no setor informal. Estamos a falar de um ano em que éramos cerca de 26 milhões de habitantes. Mas isso não significa que o resto dos moçambicanos fossem pessoas desempregadas, até porque existem menores de idade, existem idosos e até jovens, mas com alguma limitação para trabalhar. Dos 7,2 milhões de pessoas que trabalhavam, a agricultura e pesca são os setores que mais albergam as pessoas, com cerca de 5,3 milhões de pessoas. E olhando para os mesmos dados, na perspectiva de género, as mulheres são a maioria em relação aos homens. Já na indústria extrativa, energia e construção, a percentagem de mulheres é de 0,0%, de acordo com este inquérito sobre orçamento familiar. Maria Alfeu, o que é que significa isso? Pois é, José. Isso significa que o número de mulheres que trabalham nessas áreas é muito reduzido. E quando os dados são apresentados sob forma de percentagem, como é no caso do IOF, acaba dando esta impressão de que não haja mulheres trabalhando nesses setores. E, coincidentemente, a indústria extrativa, energia e construção são as áreas que até 2015 empregavam menos trabalhadores. A indústria extrativa, por exemplo, até aquele ano, tinha apenas 0,4% de trabalhadores, o que corresponde a cerca de 28,8 mil trabalhadores. A questão que fica agora é que políticas existem para que haja mais emprego para os moçambicanos e que haja equilíbrio, tanto em termos de género, assim como em divisão em todos os setores. Está na agricultura há 34 anos, mas o seu sonho era de ser engenheiro mecânico. Chama-se Arão Mazivila e conta que caiu na agricultura por falta de oportunidade de continuar com os estudos. Quem também não teve oportunidade para continuar os estudos e recorreu a este setor é Hermínio Fabião, jovem de apenas 19 anos de idade. São duas pessoas com histórias diferentes, mas na mesma área. No caso, uma área que emprega a maior parte dos trabalhadores moçambicanos. Arão Mazivila diz que chegou a Maputo vindo de Inhambane nos anos 60 e começou a atividade agrícola em 1984. Eu estava a semear o arroz aqui, passei já a semear o alface, couve, abóbora, cebola, beterraba, mais diversos de cultura. Só que não temos um grande apoio.
no mínimo, o último salário da função pública seja pelo menos 6.000 meticais. Essa que seria o razoável. Porque se a gente não consegue ter 5.000 como mínimo, é uma situação lamentável. Depois seguiu o desfile dos trabalhadores. Os carros alegóricos também fizeram parte da cerimônia a ilustrarem o que de melhor se faz ao nível da Zambésia. Custo de vida, que todos nós conhecemos, que realmente a inflação tem estado a caminhar em passos galopantes e realmente este pequeno aumento ou incremento pouco vai valer para poder fazer face às grandes dificuldades que a família moçambicana sofre, principalmente nessa fase. O país não está nas melhores condições para dar aquilo que é o salário condigno, né? Cada um cabendo aquele salário que tem, gerir de uma maneira sustentável, porque se nós formos a ver, não é só o nosso país, Moçambique, são vários países que estão na mesma conjuntura da crise econômica. O desfile foi calmo e pacífico. Trabalhadores de vários países do mundo saíram hoje às ruas para celebrar o Dia Internacional do Trabalhador. O aumento do salário e boas condições de trabalho são as reclamações comuns entre os manifestantes. We did not suffer and die during apartheid for 20 rand an hour. Milhares de trabalhadores sul-africanos marcharam em direção ao Porto Elizabeth. A Federação Sul-Africana de Sindicatos e o Congresso Sul-Africano dos Sindicatos pedem a melhoria das condições do trabalho e protestam contra alterações da lei laboral que poderão dificultar manifestações dos trabalhadores. Por sua vez, as trabalhadoras de sexo exigem o fim da discriminação e o reconhecimento da sua profissão. Na Turquia, dezenas de pessoas foram detidas na tentativa de marchar pela simbólica praça de Istambul. O governo turco proibiu quaisquer marchas, alegando preocupações de segurança. Nas Filipinas, cerca de 5.000 pessoas marcharam em protesto contra contratos de curto prazo que o presidente Rodrigo Duterte havia prometido banir. Na Coreia do Sul, os trabalhadores reclamam o pagamento de salário igual entre homens e mulheres e o aumento do salário mínimo. Já na Indonésia, os trabalhadores protestaram contra a contratação de mão de obra estrangeira. Pode-se considerar o berço do nosso país, o lugar de onde surgiu o nome Moçambique. Preserva uma história de séculos que encanta a qualquer um. Acompanhe-nos numa breve viagem até a ilha de Moçambique, numa reportagem de Ricardo Machava e Abdul Manhissa. O azul da água do mar é um excelente ponto de partida para quem quer consumir com calma a história da primeira capital de Moçambique. Uma história que jamais será esquecida. O próprio nome de Moçambique emerge daqui da ilha de Moçambique. Portanto, em linhas gerais, é um lugar de convergência de várias culturas. E não só de culturas. A ilha de Moçambique é também um ponto de convergência de arquitetura oriental e ocidental. A mistura de imagens de edifícios ainda em pé e de ruínas que resistem ao tempo encanta a qualquer um. A divisão que existe entre as casas velhas e onde viviam os escravos e até hoje está sempre em dia. Para já o calor é igual ao de São Tomé, mas por outro lado não estava à espera de encontrar uma cidade tão diferente. Para nós que vinhamos até Moçambique, acabasse em Maputo, pensar que Moçambique era só Maputo, mas não é, há muita coisa para as pessoas conhecerem de Moçambique. São memórias de jovens da CPLP, muitos deles, que estão pela primeira vez aqui na ilha de Moçambique a participar do Fórum Regional sobre o Patrimônio Mundial Africano. O principal objetivo é criar uma plataforma para os jovens poderem interagir, jovens dos PALOP, e também partilhar experiências e definir como é que a juventude pode ser melhor integrada nos esforços de conservação e preservação do patrimônio mundial. A ilha de Moçambique foi declarada em 1991 pela Organização das Nações Unidas para a Cultura e Educação como Patrimônio Mundial. 27 anos depois,
O mesmo organismo mostra-se impressionado com o estado de preservação e diz mais. Estamos a apoiar o governo na elaboração do plano de gestão da Ilha de Moçambique 2018-2022, que é um instrumento que vai guiar a todo aquele que pretende fazer uma intervenção aqui na Ilha de Moçambique. Um pouco por todo lado encontra-se história aqui na Ilha de Moçambique. A estátua aqui ao meu lado é de Luís de Camões, o grande escritor português que teve passagem por aqui. Aliás, ainda existe a casa onde ele terá se hospedado e também os poemas que escreveu durante o período de estadia. Abdul Maíssa e Ricardo Machava, STV. Vem aí a 5ª edição da Feira de Tecnologias de Moçambique, a Mostec, e vamos conhecer já a seguir as perspectivas da CTA para este grande evento. O relógio está em contagem regressiva rumo à 5ª edição da Mostec, a maior feira de tecnologias do país. Para a Confederação das Associações Económicas de Moçambique, CTA, as tecnologias são uma ferramenta de que as empresas não podem e nem devem abdicar nos dias que correm, sob risco de não sobreviverem no mercado cada vez mais exigente. Entendemos que para as nossas pequenas e médias empresas serem competitivas, são obrigadas a adaptar-se a estas realidades, onde as feiras são um palco de aprendizado e troca de experiências, troca de contactos para realizar o negócio, mas também essas mesmas PMEs devem explorar esse espaço procurando soluções inovadoras que possam lhes permitir alcançar com menos custos, maior produtividade, rentabilidade e concorrência diferenciada. Porque a inovação é uma realidade no nosso país, Agostinho Vuma defende reformas que garantam incentivos a ideias e projetos inovadores. No seu entender, só assim é que o país poderá maximizar os ganhos dessas inovações. Do lado do governo, duas grandes tarefas: reformas para o caso das tecnologias e priorização na sua ação governativa, mas igualmente a colocação de expressão financeira. Quando eu falo de priorização, estou a dizer que na sua expressão financeira o governo deve criar incentivos que possam trazer mais jovem, esta maior camada, que os nossos dados demográficos têm estado a mostrar, que Moçambique tem população jovem. Esse é um dado positivo, é um ativo, muito em particular no mundo tecnológico, que nós podemos explorar este potencial da nossa juventude para poder produzir com menos custos e produzir também em larga escala. Para o presidente da CTA, o aumento do número de expositores e participantes a cada edição da Mostec não deixa dúvidas da relevância do evento a nível nacional e internacional. Pelo número de aderentes a esta iniciativa, seja pelas nossas empresas, filiadas ou não aqui à CTA, mas também aos empreendedores, à sociedade civil, aos distintos oradores que desfilam nestas feiras, pensamos que esta feira promete uma maior participação ainda pelos resultados passados, mas também o que ele produziu nos últimos tempos. Porque a adoção das novas tecnologias exige dos gestores mudanças, Vuma mostra as vantagens que as empresas podem ter em participar na feira tecnológica. É uma oportunidade para tirarmos o mito sobre essas pessoas que pensam que a tecnologia pode não ser necessária para fazer negócio. Mas também essas pessoas precisam, de uma vez por todas, de acompanhar, ter a consciência de que hoje estamos a usar um computador, mas antes estávamos a datilografar. Portanto, hoje temos tudo no telefone, podemos fazer vendas a partir do telefone, podemos fazer controle de muitas outras coisas através do telefone, podemos ter o nosso mapa tanto de contabilidade a partir do telefone, podemos fazer transações financeiras pelo telefone e o desafio com o aumento tanto daquilo que tem sido a taxa de natalidade em Moçambique, olharmos para
tecnologias, mas também o que é que vamos oferecer à nossa comunidade, aos nossos concidadãos que vão precisar de emprego, porque a tecnologia tem o desafio de reduzir aquilo que é a mão humana na ação produtiva. Recorde-se que a 5ª edição da Feira da Mostec irá decorrer nos dias 9, 10 e 11 deste mês, no Centro de Conferência Joaquim Chissano, na cidade de Maputo. Além de exposições, o evento contará com oradores nacionais e internacionais que irão debruçar sobre os mais variados temas. Observamos a nossa primeira pausa no Jornal da Noite. Nós voltamos já a seguir com mais notícias. Até já, esperamos por si. Retomamos as notícias no Jornal da Noite. 6 indivíduos foram detidos pela polícia, acusados de promover a confusão que culminou com o incêndio de 3 casas e 9 viaturas na Manhissa. Tais acusados foram apresentados hoje à imprensa. Os 6 indivíduos foram apresentados aos jornalistas esta terça-feira na 18ª Esquadra da cidade de Maputo. Eles são acusados de encabeçar a confusão que ocorreu esta segunda-feira no distrito da Manhissa, província de Maputo. A confusão surgiu pelo fato de a população exigir a cabeça do indivíduo, que é empresário na Manhissa, por ser suspeito de traficar órgãos humanos. Na sequência, 4 pessoas foram detidas, fato que enfureceu mais a população. Há aqui um concurso de infrações. Estamos a falar de iniciação nos crimes, tanto de danos, de fogo posto, de desobediência pública, de incitação à violência. Portanto, são estes crimes que estão arrolados nos processos que recaem sobre estes 6 indivíduos que são cabecilhas. Entretanto, a polícia reitera que ainda não tem provas para incriminar o suposto traficante de órgãos humanos. Mas também, a PRM nega que esteja a perder confiança da população, que tem optado por fazer a justiça pelas próprias mãos. Em nenhum momento as autoridades policiais terão, portanto, a sua autoridade abalada. Daí, em casos de prevenção não surtir seu efeito, segue-se imediatamente o combate, o que está a ser feito neste momento. Por seu turno, os indivíduos detidos pela polícia negam que promoveram as escaramuças ocorridas no distrito da Manhissa. Não sei porque estou detido. De repente a polícia entrou na minha casa procurando por mim. Na altura estava a dormir. Porém, a Polícia da República de Moçambique assegura que conseguiu repor a ordem no distrito e diz que está à procura de mais pessoas envolvidas na confusão. Uma jovem de cerca de 26 anos de idade foi assassinada e abandonada nas bermas da marginal da Baía de Pemba. A polícia deteve 3 suspeitos e está à procura do 4º homem, considerado autor material do macabro crime. Segundo a família, a malograda desapareceu na última sexta-feira na sua própria residência e o corpo, já no avançado estado de degradação, foi encontrado na manhã desta terça-feira a escassos metros da residência oficial do governador da província. Estávamos à procura dela. O serviço dela fez toda a diligência a procurar da miúda. Então o serviço é que não comunica a nós, de que a miúda não vem aqui no serviço e quando se comunica, disse liga mais tarde, o que se passa? Pensaram que estivesse com a amiga dela lá na minha casa. E quando a amiga disse que não sabia de nada, ela também liga para mim. E eu comecei a andar atrás. Ela na semana passada estava conosco até hoje. Conversamos muito, falamos da vida dela, pessoal, conversa de um tio para a sobrinha e tal. Em conexão com o caso, a polícia deteve 3 indivíduos, um dos quais um membro da corporação que esteve envolvido na negociação de um dos produtos roubados na casa da vítima. Depois do acontecido, entramos no carro. Sim, entramos no carro, depois daí pegou o carro para lá. Onde fomos até lá, vimos que esse lugar é um lugar espaçoso, ninguém vai descobrir. Foi lá como a gente fez, entregamos lá. E a vítima reconheceu um dos integrantes, porque era alguém que tinha acesso livre à casa. E na tentativa de guardar ou de estragar aquilo que são os vestígios, o indivíduo acabou pegando a vítima pelo pescoço e pelo nariz
e a vítima acabou encontrando a morte por asfixia. Segundo a polícia, dias antes do assassinato, os autores do crime roubaram o telefone da vítima, que também estava na posse de um cheque bancário destinado ao pagamento de salários da empresa onde trabalhava. Há 6 anos que várias famílias residentes no município de Matola enfrentam restrições no fornecimento de água. Elas pedem a intervenção de quem de direito para resolver a situação. Restrição frequente do fornecimento de água é um assunto que vem desde o ano 2012 em alguns bairros do município da Matola. Para conseguir comprar água, alguns residentes de Machantrene, por exemplo, explicam que percorrem longas distâncias. O bidão de 20 litros chega a custar 10 meticais. Só estivemos a pedir a água, só. Não é como se fazermos o furo, mas um pouco melhor. Por quanto é que compram cada bidão? 10 meticais. Outros veem-se obrigados a recorrer aos fornecedores privados, chegando a pagar no mínimo 1.500 meticais para 5.000 litros de água. Mas imagina quem não consegue comprar água, como é que está? Não é fácil, não é fácil. Estamos a pedir água, por favor. O edil da Matola reconhece o problema de água e garante que trabalhos estão em curso para resolver. Há problemas se não temos estado a abastecer este líquido precioso conforme queríamos, mas são as condições climatéricas que nós, como seres humanos, não controlamos, mas temos que ir trabalhando para não só dar a informação, como também dar, digamos, certeza e garantias de que há um trabalho que está sendo feito não só pelo Conselho Municipal, como também pelas águas da região de Maputo e também pela eletricidade de Moçambique. Importa recordar que, recentemente, a Águas da região de Maputo avisou que as restrições no fornecimento de água em alguns bairros de Maputo irão continuar e que o problema está a ser resolvido de forma paulatina. Um grupo de jovens residentes na cidade da Beira investiram as suas poupanças num projeto de produção de ovos comerciais e estão neste momento a empregar cerca de uma dezena de outros jovens e a fornecer mais de 3.000 ovos diariamente aos principais mercados da cidade da Beira. É um verdadeiro exemplo de empreendedorismo e de geração de emprego e rendas na cidade da Beira. Estes jovens investiram pouco mais de 6 milhões de meticais para a construção destes pavilhões e adquiriram mais de 4.000 galinhas há cerca de 2 anos e meio e pediram apoio do governo sob o ponto de vista de assistência técnica. Atualmente, os frutos são bem visíveis. Estão a produzir cerca de 3.600 ovos comerciais por dia que estão a ser colocados nos principais mercados e mercearias do Chiveve. Parte considerável dos insumos são adquiridos na cidade de Maputo. Os jovens empreendedores estão a empregar outros 10 jovens. Estamos registrados oficialmente há 1 ano, precisamente. Estamos registrados, pagamos o INSS e as outras contribuições à autoridade tributária também, desde há 1 ano. A iniciativa foi acarinhada pelo vice-ministro do Trabalho, que visitou a Quinta recentemente no âmbito do Dia do Trabalhador, que se assinala nesta terça-feira, e garantiu apoios a projetos desta natureza através de vários meios que o governo tem a nível de todos os ministérios. E estes jovens mostram que o setor privado pode fazer mais e melhor e pode ser uma solução para efetivamente ter acesso ao emprego. Quando conversamos com eles e perguntamos: é funcionário público? Disse que não. Quer ser funcionário público? Não. Quer continuar efetivamente num setor privado, quer prosperar. E nós vamos encorajar como governo, vamos continuar a apoiar este tipo de iniciativas. Estes jovens empreendedores estão a aumentar os pavilhões, uma indicação clara que pretende aumentar a produção dos ovos. Eles pretendem, no futuro, atacar o mercado da região centro e, mais tarde, todo o país. O saxofonista Moreira Chonguissa e a More Jazz Big Band visitaram na tarde de ontem os pacientes de oncologia do Hospital Central de Maputo. Com os doentes, os músicos comemoraram o Dia Internacional do Jazz. Um sorriso e 1000 esperanças. A alegria de quem sente a magia do saxofone numa tarde que poderia ter passado como outra qualquer. A
Acompanhado por Mo Jazz Big Band, Moreira Chunguissa começou a visita aos pacientes de oncologia do Hospital Central de Maputo, degrau a degrau, tocando-lhes de quarto em quarto. Os artistas manifestaram solidariedade aos pacientes, numa comitiva que, além de músicos, contou com muitos judocas. Tudo para fazer da música uma terapia que comove e cura. A maior forma de terapia não são só os medicamentos. A maior forma de terapia não são só as instruções médicas, mas sim a arte e, em particular, a música. Um bocadinho do carinho das pessoas, dos músicos e tudo, de certa maneira põe a moral um pouco em cima dos doentes e ajuda. E a música também ajuda, claro. Noutros quartos da oncologia, os pacientes ouviram All Blues. Para os meninos do Mo Jazz Big Band, a experiência de tocar para os pacientes foi muito especial. Nós estamos aqui para curar, mostrar que através da arte também podemos curar, e acho que foi uma das coisas mais importantes que nós já fizemos em grupo. É um gesto carinhoso de vir aqui e dar uma atenção a eles e tocar algo, oferecer algo de nós a eles. Depois da visita aos pacientes de oncologia, os visitantes marcharam pelas ruas de Maputo, levando o jazz a mais cidadãos. Dia Internacional do Jazz, celebrado de uma forma bastante especial. Momento para mais uma breve pausa, mas antes a previsão do estado de tempo para as próximas 24 horas. Vamos começar pela cidade de Maputo. Máxima prevista de 30 graus Celsius, mínima de 20 graus, 28 de máxima para Xaixá e 20 de mínima, 31 de máxima para Inhambane, uma mínima de 21 graus. Para a cidade da Beira, máxima prevista de 29 graus, mínima de 22, 27 de máxima para Chimoio, 16 de mínima. Para Quilimane, máxima esperada de 30 graus Celsius, mínima de 22, e para Tete, a previsão de 31 de máxima e 22 de mínima. Nampula poderá ter uma máxima de 30 graus, mínima de 21, 30 de máxima para Pemba, 22 de mínima, Lixinga com a previsão de 24 de máxima, 14 de mínima. Previsão do tempo é-lhe oferecida pela Indico Seguros. Já as notícias no Jornal da Noite agora para o olhar sobre o estrangeiro. O Tribunal Constitucional do Gabão ordenou ontem a demissão do primeiro-ministro daquele país e dissolveu o Parlamento, depois do governo ter falhado conduzir eleições legislativas na data prevista. Desde segunda-feira, o governo do Gabão está sem primeiro-ministro, pasta ocupada no momento por Emmanuel Issozi Ngondete, e o Parlamento está dissolvido. A ordem do Tribunal Constitucional daquele país, que acusa o governo de ter falhado na organização das eleições legislativas na data prevista. O primeiro-ministro propôs-se a cumprir a ordem, tendo dito que as decisões do Tribunal Constitucional não estão para ser discutidas, mas sim obedecidas. O presidente do Parlamento, Richard Auguste, também aceitou renunciar ao cargo. O tribunal ordenou ao presidente do Gabão, Ali Bongo, a nomear o primeiro-ministro interino até a realização das eleições. Bongo assumiu o poder em 2016 por meio de eleições criticadas pelos observadores internacionais como fraudulentas. Os Estados Unidos vão vender equipamento militar à Nigéria para o reforço do combate ao terrorismo. O acordo foi obtido ontem durante a visita do presidente nigeriano, Muhammadu Buhari, à Casa Branca. Deal that we're working on for military equipment, helicopters and the like. A Casa Branca recebeu esta segunda-feira, pela primeira vez, sob liderança de Donald Trump, um presidente africano. Muhammadu Buhari, chefe de Estado da Nigéria, e Donald Trump mantiveram conversações sobre terrorismo, segurança, trocas comerciais e também sobre a democracia na Nigéria. Um acordo que foi obtido pelos dois líderes que abre as portas para o governo da Nigéria passar a comprar helicópteros nos Estados Unidos. Part of the problem was that you weren't allowed to buy helicopters in our country, and now you are.
I worked that out so that now you can buy the helicopters that you want. Trump assegurou que este equipamento militar vai reforçar o combate ao Boko Haram, um dos grupos mais mortíferos da África. Trump diz que os cerca de $1 bilhão oferecidos à Nigéria a cada ano justificam que os dois países tenham menos barreiras comerciais. Buhari agradeceu o apoio dos Estados Unidos. Quando perguntado sobre os supostos pronunciamentos racistas de Donald Trump, reportados ano passado, o presidente nigeriano disse que não sabia se eram verdadeiras. Portanto, preferia manter-se em silêncio. We didn't discuss it. E no desporto, a Federação Moçambicana de Futebol e a Federação Alemã da Baviera de Futebol reataram as relações de cooperação e de apoio entre ambos, com o intuito de trocarem experiências e desenvolver o futebol moçambicano. Este é o primeiro encontro entre as duas federações depois de cerca de 4 anos sem contactos. Alberto Simango Júnior e Rainer Koch pretendem reativar as relações de cooperação nas áreas de formação e infraestruturas. Hoje começamos a discutir aspectos de implementação da nova relação que temos que ter. Depois do Mundial iremos dar passos reais no sentido de podermos avançar para de novo termos a cooperação que tanto eles como nós também precisamos de ter para a melhoria do nosso futebol. Hoje reiniciamos as conversações porque estamos interessados em ajudar Moçambique a desenvolver o futebol. Queremos prestar nosso apoio na educação, formação e infraestruturas, porque notamos um grande potencial deste país em várias categorias. E uma dessas categorias que vai merecer a atenção da Alemanha é o futebol feminino. Sentimos que há uma margem de progressão no futebol feminino. Sabemos que não será em pouco tempo que esta modalidade vai conseguir alcançar bons resultados. É por isso que o nosso apoio também estará virado ao futebol feminino. Mas no aspecto infraestrutural, há que fazer aproveitamento do que a Alemanha vem construindo nos últimos anos. Aproveitamento da infraestrutura que eles têm no Albazine, para nós podermos colocar lá as nossas seleções nos escalões de sub-16 do futebol feminino e com o apoio deles e na formação de técnicos para aquele escalão. Rainer Koch é atualmente presidente da Federação Alemã de Futebol da Baviera e vice-presidente da Federação Alemã de Futebol, para além de ser candidato a presidente desta federação nas eleições agendadas para agosto próximo. O internacional egípcio Mo Salah, avançado do Liverpool, foi eleito o melhor futebolista da época pela Associação de Jornalistas Desportivos, tornando-se o primeiro jogador africano a ser distinguido com o prémio, que é atribuído desde 1948 em Inglaterra. Mohamed Salah, melhor jogador da Liga Inglesa com 31 golos, superou na votação dos jornalistas o belga Kevin De Bruyne, médio do Manchester City, tal como aconteceu há cerca de uma semana com o galardão da Associação de Futebolistas Profissionais. O avançado egípcio de 25 anos marcou nesta temporada um total de 43 golos em 48 jogos, ocupando a segunda posição na corrida à bota de ouro europeia, atrás do argentino Lionel Messi, avançado do Barcelona, autor de 32 tentos no Campeonato Espanhol. A 24 de abril, Salah tornou-se no primeiro jogador africano a marcar mais de 9 golos numa única edição da Liga dos Campeões. A premiação, atribuída pela Associação de Jornalistas da Inglaterra, é válida para a temporada 2017-2018 e contou com a votação de 400 membros da entidade. Salah irá receber o prémio individual mais antigo do mundo numa cerimónia a ter lugar dia 10 de maio em Londres. Um grande momento para o futebol africano. Mo Salah, eleito o melhor. Está pautada a informação no Jornal da Noite. Fica de seguida com a atuação da última edição do Fest Chorus. Nós marcamos novo encontro por manhã, pontualmente às 19h55. As notícias estarão em permanência já a seguir às 9 da noite com a Ana Maria Albino na Noite Informativa.